nenhuma moeda governamental tem lastro ou está lastreada em algum ativo escasso no mundo hoje. Isso acabou em 1971. Antes, ouro, né? Antes tinha um padrão ouro. Né? Então, assim, fazendo uma longa história curta, acho que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foi feito o acordo de Bretton Woods, e aí o dólar tornou-se a referência de valor global, e os Estados Unidos eles se comprometeram a ter as respectivas, né, as reservas de dólar para reserva em ouro, né, para os dólares em circulação no mundo. Então, basicamente, você tinha ali, né, países com uma dívida em dólar, enfim, e o dólar passou a ser circulado, países começaram a fazer reservas em dólar, e você sabia que nos Estados Unidos o governo americano garantia a conversibilidade do dólar para o ouro. Né? Tinha que um espelhamento daquilo que é, porque o dinheiro é uma coisa virtual, né? Aquilo que é o dinheiro estava ali em ouro para ser lastreado. Lastreado, exatamente. E aí, em um determinado momento, e de fato isso aconteceu, tem história, isso está no YouTube, um navio inglês, enfim, deixou a Inglaterra cheio de dólar, chegou no porto de New Jersey e pediu para o governo americano os respectivos ouro, a parte que lhe cabia daquelas moedas, aquele papel moeda em ouro. O governo americano, enfim, né, entrou, realmente ali foi um momento de bastante desconforto, parece que deram o ouro respectivo, mas o presidente à época, o Richard Nixon, ele foi para a televisão fazer um pronunciamento ao vivo, 15 de agosto de 1971, vale ver esse pronunciamento no YouTube também, fica aqui o convite, onde ele fala que estava extinguindo a conversibilidade, extinguindo temporariamente a conversibilidade do dólar para o ouro. E engraçado, você tinha lá na moeda do dólar, né, tinha Embedded Gold, né, Convertible on Demand, ou seja, se você viesse a demandar a conversibilidade, o Banco Central tinha que te devolver, o Fed, no caso, tinha que te devolver ali a respectiva quantia em ouro. Né? Isso estava escrito na nota. A nota, né, o papel moeda, ele era um título de dívida ali que o governo tinha em relação a você. Né? Era um título de dívida, pode chamar assim. Né? Eu vou contar uma curiosidade para vocês então sobre isso. O ouro é uma coisa extraterrestre. Na formação da Terra, ele foi trazido através de meteoros e, enfim, para a Terra. Então, não se cria igual por pressão ou nada disso. Ouro é escasso desde o primeiro momento. Desde sempre. Então, como que vai lastrear? E o que Nixon fez nesse momento? Ele falou, olha, como que eu vou lastrear? Mais, e mais, e mais. Se não existe mais. Incrível. Né? E ele acabou, de fato, com a conversibilidade. E aí hoje na nota de dólares, né, nós temos a frase foi substituída por In God We Trust. Então, o que a gente brinca, né, aqui no mercado é que o lastro do dólar é Deus hoje. E de fato então aqui entra essa genialidade, assim, essa coisa fascinante que como economista me fez entrar de corpo, não só de corpo nem só alma, né, de corpo e alma nesse mercado, que é a questão do momento econômico que a sociedade vive. Né? Então, como não existe mais lastro de moedas governamentais, e aí, depois da crise de 2008, isso ficou muito claro, né? Os governos vêm avançando e aumentando base monetária como se não houvesse amanhã. Sim. Como se não houvesse amanhã. Então, impressão de dinheiro, tá? Eu estou falando de impressão de dinheiro. Isso é uma perda brutal, né? Um ataque à sociedade, porque você perde poder de compra. As pessoas perdem poder de compra. Chama-se inflação. É a coisa mais errada que os fenômenos que nós vivemos no final da década dos anos 80, quando a gente era criança. Uhum. Né? Isso para mim fica muito claro. Então, é importante deixar claro esses números, né? Embora... Mas eu acho que antes da falência do Lehman Brothers, né, em 2008, que foi um momento fatídico da crise, né, ali naquele momento, ia estourar os mercados. E essa coisa da falência do Lehman Brothers e do subprimes e tudo mais, eu quero deixar uma dica para aqueles que nos assistem, que é um filme que chama Inside Job, Trabalho Interno, que explica passo a passo aquilo ali que aconteceu com essa bolha imobiliária, porque isso é uma coisa extremamente complicada para nós que não somos da área financeira, para compreender. E para compreender como é que a gente pode ficar rico com a Coinex, com Bitcoin, a gente tem que compreender todos esses momentos históricos que a gente passou, para a gente compreender
qual é o melhor momento de comprar. Comprar ou vender. Ou vender. Não é isso? Exato, esse é o ponto, né? É comprar com consciência, vender também com consciência, entendendo esse momento e entendendo também o que está acontecendo macroeconomicamente ao redor do mundo, você vai ter muito mais habilidade para poder entrar ou não, e simplesmente não só criticar ou entrar num momento ali de euforia de mercado, porque está todo mundo entrando e eu tenho que entrar também, né? Então, naquele momento ali, em 2008, voltando para 2008 no Lehman Brothers, a base monetária nos Estados Unidos, ou seja, o dinheiro em circulação em bancos, né, em depósitos à vista e em circulação, dinheiro em circulação nos Estados Unidos, eram de 800 bilhões de dólares, 800 bilhões. Nas 3 semanas que sucederam a falência do Lehman Brothers, foi para 1,6, praticamente dobrou-se a base monetária, ou seja, dinheiro impresso, emitido, para injetar liquidez nas empresas que estavam em uma situação falimentar, empresas que eu digo no sistema financeiro, empresas, né, do sistema financeiro que estavam em situação falimentar, para poder salvaguardar essas empresas. Ou seja, absolutamente uma peça de ficção, né? Então, eu já criticava muito esses fenômenos, né, e isso se intensificou muito mais. E agora com a pandemia, né, durante a pandemia, que os governos não tiveram outra alternativa, e eu não quero aqui né, entrar no mérito se está certo ou errado, né, mas é claro que tinham que fazer alguma coisa para poder salvaguardar as pessoas mais vulneráveis, emitiram novamente base monetária, aumentaram, né, hoje a base monetária dos Estados Unidos já chega na ordem de 7 trilhões de dólares, ou seja, em 2008 eram 800 bi, agora já está em quase 7 tri. Então isso é dinheiro em circulação, né, que faz com que a gente viva ou experimente uma experimentação econômica jamais vivida. Então eu tenho muito receio que pode acontecer, né, em relação realmente à capacidade de compra das pessoas, em relação a essas moedas governamentais que a gente chama de ativos inflacionáveis, né? Então é por isso que cada vez mais ativos não inflacionáveis, e aí imóveis, terras, ouro e o Bitcoin estão cada vez mais valiosos, tá? Porque são autenticamente escassos. Então esse é um conceito fundamental para as pessoas entenderem, né, antes de entrar nesse mercado para tomarem melhores decisões. Mas é importante entender esse conceito de escassez, né, do Bitcoin, porque só vão existir 21 milhões de unidades. Igualmente é importante entender o momento que as economias do mundo afora vivem, né, de expansão monetária, endividamento desenfreado de dívida pública, que na minha opinião, enfim, como economista, é humanamente impagável, ou seja, as próximas gerações vão enfrentar problemas sérios, né, porque temos, né, dinheiro de fundo de pensão, né, que são dinheiro de aposentadoria, que, né, não vão se sustentar, que estão lastreados, né, nesses títulos de governo, que por sua vez eu tenho um certo receio, né, em relação à capacidade dos governos de arcar com uma dívida humanamente impagável, a depender de onde a sociedade vai caminhar. Porque se a sociedade entende que ela acredita mais numa criptomoeda que é descentralizada e não tem nenhum governo interferindo, né, nela, na impressão, igual na Venezuela, né, o cara aperta o botão e imprime lá dinheiro, né? Ou seja, inclusive o Bitcoin na Venezuela vale 13%, 14% mais do que vale no Brasil, a paridade. É incrível isso. Então, assim, na medida que as pessoas escolherem alternativas que a tecnologia hoje proporciona, em detrimento de alternativas governamentais, eu realmente tenho muito receio em relação à capacidade dos governos de arcarem com essas dívidas gigantescas. Então, ali, ou seja, a gente vive realmente num calor econômico que nos próximos anos pode ter consequências. Eu não quero ser eu não quero trazer aqui o teorista do apocalipse, mas realmente é importante as pessoas entenderem, né, qual que é o contexto atual, absurdamente acelerado pela pandemia, e é por isso que o Bitcoin saiu de 30 mil reais para 360 mil reais, hoje está na ordem de 170, 180 mil reais, mas só aí já foi um salto astronômico. Então, ou seja, isso é um efeito. E aí eu fico me perguntando, será que foi o Bitcoin que se supervalorizou ou foi a moeda governamental que se desvalorizou, né? Vamos falar de El Salvador. El Salvador é um país que agora tem Bitcoin como sua moeda nacional. Sim. Explique isso para a gente. Foi bastante ousado por parte, né, do governo de El Salvador e da autoridade monetária de aceitar, né, o Bitcoin como uma moeda de curso legal. Então, e o outro país que já tinha também aceitado, né, como moeda de curso legal, não proibiu a aceitação,
foi o Japão, né? O Japão também aceita hoje Bitcoin ou alguma outra criptomoeda ali dentro das transações locais. Mas El Salvador é interessante, porque El Salvador colocou isso, inclusive, né, ele aceita para fins de comércio internacional. Então, se alguém de fora de El Salvador quiser pagar alguma empresa de El Salvador ou vice-versa, né, El Salvador for pagar para alguém que aceite, eventualmente, ou possa aceitar, hoje no Brasil é proibido, mas algum outro país que possa aceitar, é permitido que se faça essa transação. Eu acho que isso é um avanço. Eu fico incrivelmente encantado com a capacidade ou com a audácia, né, de um governante que tem realmente a coragem de assumir isso, de aceitar isso. Eu acho que é uma experimentação muito positiva. Eu acho que os países que têm essa audácia vão sair na frente, ou seja, né, na hora que outros países vierem, eles vão ter que aprender ainda como que funciona fazer isso, como é que eu registro, como é que eu faço isso, parte do meu arcabouço legal. Então, eu acho que países que têm essa audácia de serem, né, adeptos à inovação mais rapidamente do que outros, certamente levam uma vantagem, né, em relação a outros países que ficam um pouco para trás, né? A gente vê, inclusive, acho que outro país também que me encanta nesse sentido, aliás, dois, é a Suíça e a Estônia, né, que são países absolutamente crypto-friendly, aí falando de criptoeconomia e criptomoedas, mas são países que já há alguns anos aderiram e, de certa forma, conseguiram regular, né, esse mercado, ou seja, deixaram que fundos de investimento desde lá de trás, estamos falando aí de 2016, 2017, fizessem investimentos nesse tipo de ativo e estão colhendo frutos em cima disso, ou seja, tem um ambiente de empresas, um ambiente muito mais bem desenvolvido. A Suíça tem o Crypto Valley, que é na cidade de Zug, que é uma coisa impressionante, o que traz de emprego, de prosperidade, né, e de recurso, de capital mesmo ali, incentivando esse desenvolvimento, é incrível. Né? Agora que o Brasil fala sobre fundos de investimento em cripto, que a CVM tem liberado, né? E agora a gente também está discutindo, isso vai levar alguns anos ainda, uns 2 anos, ou talvez menos do que isso, estamos discutindo uma certa regulação desse mercado no Congresso. Estamos atrasados. Sim. Ou seja, do ponto de vista de desenvolvimento, de possibilidades, de trazer recursos, trazer inovação, de fomentar, né, segmentos novos, estamos atrasados. Mas que bom, então, nesse sentido, que a criptomoeda, o Bitcoin ou algumas outras que existem, né, ela traz para nós, cidadãos, esse poder de pular essa barreira do país que não nos ajuda a desenvolver. Porque ele não, como o país não interfere, né, nessa compra, nessa troca dessa moeda, então nós podemos ser, em tese, mais avançados do que nossos próprios países, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nunca na história a sociedade esteve tão empoderada, porque essa lei de curso forçado da moeda e esse controle ostensivo por parte dos governos, isso no mundo afora, não é? Isso historicamente, né, no controle da moeda, eles conseguem realmente privar muito mais ou menos a liberdade, eles conseguem interferir mais ou menos nos mercados, né, eles conseguem interferir mais ou menos até nas decisões individuais das pessoas. Poxa, você estava lembrando o Collor, quando chegou, no dia seguinte, né, bloqueou, enfim, né, as contas e poupanças. Então, enfim, isso que com o Bitcoin... Para mim, eu acho que também para você e para todos os outros da nossa idade, foi um dos momentos mais críticos, negativamente, da nossa vida. Sem dúvida, eu acho que não teve ninguém que não tivesse sido impactado por isso, né? Embora éramos jovens, novos ali, enfim, até crianças, né, menos de 10 anos de idade, a gente estava entendendo o que estava acontecendo. Que existia uma coisa horrível acontecendo. Tinha alguma coisa horrível acontecendo, né? Então, a partir do momento que sai do controle do governo e passa a ficar no controle da sociedade, de maneira geral, né, e hoje em dia a gente sai de um modelo centralizado, né, onde você tinha, por exemplo, os táxis. Vamos usar de novo o exemplo do Uber. Era controlado centralizadamente
pelo município, pela prefeitura, dava licença ali. A partir do momento que isso sai e vai para a mão da sociedade, hoje em dia você tem empresas, né, com aplicativos e a pessoa trabalha a hora que quer, do jeito que quer, e aumenta a oferta desse tipo de serviço, é a sociedade que ganha, né, querendo ou não. Com certeza. São os consumidores que ganham, né? É o mercado que ganha. E a mesma coisa com a moeda, na medida que isso sai do governo e vai para a mão né, da sociedade de maneira geral, e qualquer pessoa pode contribuir para essa rede do Bitcoin, qualquer um pode baixar, usando força computacional, seja do celular, seja do computador, e aí seja, obviamente, de um servidor mais poderoso, mas pode contribuir para validar e, quem sabe, ganhar né, a recompensa que é o Bitcoin minerado, ou as taxas de mineração geradas na rede. Então, a partir do momento que isso sai desse ente central e é distribuído esse poder na mão da sociedade, isso é evolução. Acho que ninguém segura o progresso.